nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome e com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Para entendermos bem agora, para a minha vida, para a sua, essa liturgia desse domingo, quero fazer rapidamente uma memória sobre o que significou e significa ainda Jesus estar à direita do Pai. Isso aqui é importante para você. Bom, primeiramente é o seguinte, vamos fazer uma leitura rapidinha, bem rápida. No princípio Deus fez o homem e disse: façamos o homem nossa imagem. Homem, no nosso vocabulário, tem tradução entre um homem e uma mulher, tá bom? Tá? Bem claro isso. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Que isso, padre? Imagem e semelhança de Deus. Lá em Colossenses, São Paulo escreveu muito bem isso. Imagem e semelhança de Deus, quando Deus pensou a humanidade inteira. Você olha para Jesus, você vai ver o que é a imagem e semelhança de Deus. É todo aquele sentimento de Jesus pelo Pai, pelo próximo, aquele amor de entrega, um amor capaz de se entregar pelo outro. Então, claro que ali essa entrega ainda não era necessária, porque o homem não tinha pecado. Então era olhar para Jesus com os sentimentos de Deus. Isso é imagem e semelhança. Bom, só que isso se perdeu por um mistério da iniquidade. O homem acabou caindo num truque da velha raposa chamado Satanás, que disse:
Não, você deve ser o Deus criador que toma decisões segundo o teu querer. Pois é, o homem caiu nesse acidente, é um acidente de percurso. Pecado, o que é? Se o homem ele acaba achando que ele é Deus, entra três coisas no coração dele. Ele acaba sendo idólatra, ele acaba sendo antissocial, ele acaba sendo imoral. São esses três conteúdos que levam à ilusão de que a vida, eu que governo. Olha, eu governo. Então isso foi o grande pecado da humanidade. Por isso que a gente fala de Babel, né? A torre, o que é essa velha torre? Babel nada mais é do que o homem querendo, se acha como Deus, ele é o Deus da vida dele, e aqui, o reino dele, ele senta no trono e ele decide o que ele sabe, o que ele quer ser, como ele quer viver. Daí vocês vão entender por que Jesus, mais tarde, virá para nos convidar, olha o termo, convidar a ter agora o reino verdadeiro, que esse teu e o meu, do jeito que nós viemos da barriga da nossa mãe, herdando esse acidente lá atrás, todos nós herdamos um orgulho próprio, onde a gente tem uma sensação de que eu sei o que é melhor para mim, eu sou como Deus, ponto. Foi isso que Satanás fez, e nós acabamos ficando individualista. Então Babel é quando o ser humano, que foi criado para ter o sentimento de Deus, imagem e semelhança, ele começa a se dividir e se dispersa. Começou quando o primeiro efeito dessa mentira foi quando os irmãos de sangue, Caim, ele elimina o irmão dele por um sentimento de ciúmes, de inveja, ele elimina. Então ali começou uma divisão, ou seja, o ser humano, aquilo que foi feito como comunhão plena, como comunhão, como um corpo só, tá certo? Agora ele se dispersou pelo mundo. Então a Babel é a dispersão do ser humano para viver cada um como se fosse Deus e tomando as suas próprias decisões segundo a própria vontade, toda ela discrepada. Muito bem, chegando nisso aí, o que tem a ver a direita do Pai para nós? Lembra quando Jesus, ele morre, o Pai o ressuscita, ele aparece durante 40 dias, vamos lembrar o que significa 40 dias, aqui tem um discernimento, o tempo necessário, tá? Por exemplo, 40 anos no deserto o povo viveu, o tempo necessário. Elias ficou 40 dias também no deserto, o tempo necessário, certo? Então, essa questão de 40 é um termo, um numeral, que a igreja já nos deu discernimento, é o tempo necessário para Deus se manifestar. O Ato dos Apóstolos, por exemplo, Jesus ressuscitado ficou um tempo necessário, agora como ressuscitado que ele foi ensinando agora os 12 apóstolos, a sua igreja, agora durante o tempo necessário sobre a ressurreição que ele estava, ok? Então vamos lá, esse tempo necessário, Jesus, ele aparece, ele estava ressuscitado, e ele vai se despedir, ninguém mais vai ver Jesus. Lembra que durante o tempo necessário ele apareceu para um, para outro, e São Paulo chega a dizer que ele apareceu até para mais de 500 pessoas, a quem ele quis, não é para todo mundo não, para quem ele quis. Só que no dia da despedida dele, ele vai dizer assim, olha, não fique triste, porque eu vou para o Pai, mas é bom para vós que eu me vá. Aqui entra o eixo de uma catequese perfeita, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Paráclito, né,
que é o Espírito Santo, é o Paráclito, ele não virá sobre vós. Agora vamos lá, aqui tem que entender. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então veja, o Pai o ressuscita o nosso Senhor Jesus, o homem Jesus, que é nosso Deus, põe à direita. Colocar à direita significa que o Pai deu o esplendor, olha o termo, o esplendor do Espírito Santo. Gente, é uma coisa que a nossa mente humana, ela não é capaz de compreender isso, mas a gente apenas pela fé aceitamos, e aceitamos mesmo. O Espírito Santo é Deus, e o Pai pega o Espírito Santo e coloca todo no homem Jesus ressuscitado. Olha, atenção, e é este homem Jesus, o nosso Senhor, o Kyrios, que Ele que nos dá agora o Espírito Santo, ou seja, a vida dada, a vida de Deus, aquela lá, que o padre começou a homilia agora com você. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança, ou seja, o sentimento de Deus. O Espírito Santo nada mais é do que o sentimento do Criador, vivendo na sua criação predileta, os homens. Então Jesus, ele diz: é bom para vós que eu me vá, porque eu vou dar a vida dada, eu vou devolver o que foi roubado de vocês, o sentimento de Deus. Porque veja só, se o homem caiu num truque, numa ilusão, de que a vida eu decido, eu não tenho mais o sentimento de Deus em mim, eu tenho os meus, e os meus vieram quebrados, porque nós viramos as costas para o Senhor. Por isso que virar as costas e quebrado é porque a gente quer viver por nós mesmos. Nós vivemos divididos. Lembra quando o nosso Senhor disse, quando for falar, chamar ele de Beelzebu, é pelo nome de Beelzebu que ele cura, ele elimina os demônios. Aí Jesus fala assim: como é que pode ser por nome do Beelzebu? Beelzebu é o demônio, que eu faço milagres, sendo que Beelzebu, atenção, está dividido. Lembra o que é Babel? Divisão. Lembra o que o demônio conseguiu colocar no coração dos homens? Para você ser único, você ser como Deus, você não precisa viver uma unidade com o sentimento de Deus. Então, aquele que é dividido é o Beelzebu. Quando eu vivo pensando só em mim, ou na minha família particular, eu sou dividido ainda. Posso ser até católico, mas eu procedo como aquele que é dividido ainda. Não, a igreja é o corpo de Cristo, é a anti-Babel. Então quando Jesus fala assim: é bom para vós que eu me vá, porque o Pai, ao me ressuscitar, sou eu, quem é que salva? Não sou eu que me salvo do inferno, é Cristo Jesus ressuscitado, que o Pai colocou o esplendor do Espírito Santo nele. Ele se tornou agora o Senhor do universo, um que comeu comida desse mundo como nós. Sabe por que ele é o rei do universo? Ele é Senhor, ele é Deus do universo, porque Jesus, ele experimentou a água que você bebe e eu bebo, ele bebeu. Ele experimentou todos os ingredientes do mundo. E quando o Pai o ressuscita, ele leva esse corpo que comeu como nós comemos, que tomou leite como nós tomamos, que experimentou o sal, nós temos o feijão, nós temos as proteínas, ele também. Então tudo isso é tirado do quê? Do globo, do cosmo. Então por isso que ele é o Senhor do universo, porque agora da nossa espécie está nos céus, com S, céus, é o âmbito onde só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está. Então Jesus está lá, da nossa espécie, por isso que ele é o Senhor do universo, e é ele que dá o Espírito Santo, o sentimento de Deus para nós.
para nos devolver a imagem de Deus na gente. Lembra São Carlo Acutis agora? Ele falou muito, como jovenzinho da nossa era, que nós não somos fotocópia, nós somos a imagem original de Deus. Então veja, ele nada mais falou do que Cristo sempre disse, certo? Então, à direita do Pai significa que agora Jesus, o nosso Senhor, um da nossa espécie, é Ele que derrama o Pentecostes, o Espírito Santo, sobre nós. Para quê? Para nos convidar, tendo agora a vida de Deus em nós, nós possamos viver pelo sentimento, pelo Espírito Santo. Quer ver uma coisa interessante? Eu já expliquei algumas vezes aqui em homilia para vocês. O significado de pedir, está no Evangelho. O que é pedir em nome de Jesus? Faz uma oração, meu irmão, e peça em nome de Jesus. A gente não é convidado a fazer isso? E ainda tem um link junto com isso. Peça em nome de Jesus o que quiseres, e Ele te dará. Não é assim que está na palavra? Peça o que você quiser em nome de Jesus, e Ele vos confiará. Vamos entender bem. Por isso que eu fiz todo esse pensamento inicial com vocês. Bom, quem é que agora nos dá o Espírito Santo? Jesus. Se Ele está na plenitude do Espírito, São Paulo chega a dizer numa das cartas dele, quase, ele não falou uma heresia não, não foi uma heresia, mas sabe quando esbarra perto de quase uma heresia? São Paulo chegou a dizer que Jesus, nosso Senhor, Ele é o Espírito Santo, depois que ressuscitado. Por quê? Porque Jesus, Ele está tomado, é como se o corpo de Jesus explodisse no Espírito Santo. Então é Ele que dá a vida dada de Deus para a humanidade, quando alguém quer, ou seja, o sentimento de Deus. Então veja, se é Ele, em nome de Jesus, não é segundo o que você, sem o Espírito, apenas nas suas emoções, atenção aqui, isso aqui é um dos motivos que muita gente cai, não volta mais a se levantar na igreja católica, porque entendeu assim, bom, se eu vou pedir em nome de Jesus, quantas vezes eu estou fazendo uma oração em nome de Jesus e eu não alcanço a graça, não é verdade? Quantas vezes você e eu já pedimos em nome de Jesus por alguma graça na tua história? Pensa rápido. Você alcançou a graça muitas vezes? Algumas sim, mas muitas não é verdade? Você pediu em nome de Jesus? Não, você não pediu em nome de Jesus. Você pronunciou o nome de Jesus. Desculpa, eu tenho que falar, eu vou tentar usar a nossa linguagem, como fosse uma mágica. Em nome de Jesus. Peça em nome de Jesus, estou pedindo. Não é? Que no nome de Jesus os joelhos se dobrem no céu, no inferno, etc. Não. Em nome de Jesus peça na oração do Espírito Santo. É Ele que vai te levar a orar. Olha a diferença. Eu quero orar assim. Como é que você quer? Senhor, eu peço, proteja a minha mãe, que nunca aconteça nada com ela. É tudo bonito o que eu estou falando, mas isso não tem nada a ver na moção do Espírito. Isso é a moção da minha carne. Peço pela minha mãezinha, guardai ela, protegei ela, que ela sempre seja feliz, que ela nunca caia mais, etc, tal. E meus irmãos, e proteja, amém, que abra uma porta de emprego para os meus sobrinhos, tal. Tudo isso é muito lindo, bonito, e vale um carimbo com florzinha ainda. Isso não é orar no nome de Jesus. Você está orando na moção das suas emoções intelectuais. Tem nada a ver com o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, é no Espírito Santo. O Espírito vai orar em ti. Aqui é uma coisa que não tem nada a ver com renovação carismática não, viu? Isso aqui é um mistério das cartas de São
Paulo, Pedro, também, todo o Novo Testamento está falando, no nome de Jesus no Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo te leve a orar. Quer ver uma prova disso? Existe uma carta de São Tiago na Bíblia. São Tiago, apóstolo. Ele vai dizer assim, olha, vós católicos, vocês rezam, só que vocês não recebem a graça muitas vezes. Sabe por que vocês não recebem a graça? Porque vós não sabeis rezar. Olha, ele está explicando aí. Ele está falando exatamente aquilo que está saindo da minha boca agora para você. Porque vocês rezam cheio de uma emoção humana, para devolver a saúde do nosso pai, que é lindo, que proteja o meu filho, minha filha, minha casa, meu trabalho, não é? Meus netos, olha que lindo. Coincidentemente, Deus pode querer isso para você também, e quer. Mas isso não é uma moção no Espírito. A moção no Espírito, São Tiago vai explicar, é deixar com que na sua vida oracional, o Espírito te conduza a orar. É onde você começa a sair de casa somente. Você não fica só na tua terrinha pessoal. O que é a tua terra pessoal? Minha casa, meus filhos, minha mãe, minha saúde, meu trabalho e os meus amigos. Isso não é sair de casa, tem que sair de casa. Então o Espírito, ele te conduz, ele passa pela tua casa e ele te leva a orar por alguém que está longe, que você nem sabe, que está morrendo por causa da guerra. O Espírito te leva a rezar pelo Papa, que você nem imaginava que você precisava rezar pelo Papa hoje. Ele te leva a rezar por um rapaz que está assaltando um irmão nosso ali, mas ele também é filho de Deus, e ele está quase matando um monte de gente, porque ele está doido por causa da droga. Veja, o Espírito, ele te move, ele te tira você da tua casa pessoal, e ele te leva para ir pelo mundo afora, onde ele quer que você reze. Então quando eu vou orar, por exemplo, no Espírito pela cura de alguém, o Espírito, claro que o Espírito Santo quer a cura dupla, física e espiritual, mas principalmente espiritual. Às vezes a gente não vai ver a cura física acontecer, mas muitas vezes a gente não vê. Mas o Espírito pede para você rezar assim mesmo, porque ele quer garantir a alma daquele ser no céu. Veja, então é o Espírito. Orar em nome, peça o que quiseres no Espírito, e o Espírito te dará. Agora sim começa a ter um sentido para a gente. Orando no Espírito, ele me move a rezar por algo que nos meus sentimentos humanos apenas, eu não ia orar nunca. Por exemplo, vamos dar um exemplo que Jesus nos ensinou. Orar, no Espírito ele está falando, é só no Espírito. Orai por aqueles que você não gosta. Por quê? Porque o Espírito vai rezar por eles. Está ligado com você e reflete o teu coração apequenado. Quando eu não gosto de alguém, pode ser parente meu, pode ser colega de trabalho, pode ser dentro da igreja, que é muito comum dentro da igreja também, tá? O que o Espírito Santo, por que o Espírito Santo ele me revela a orar? É o Espírito que te revela e você ora. E por que você não tem vontade de rezar pelas pessoas que você não gosta? Porque você é movido numa oração pelas suas moções humanas. Claro que você não vai rezar por ninguém que te pega no pé, te enche o saco, quer roubar você, quer destruir a tua vida, quer destruir a tua carreira. Vocês estão entendendo? Gente, isso daqui é muito revelador. É o Espírito Santo que está revelando para você. Aí você fala assim, meu Deus, quantos anos eu venho rezando errado? É verdade. Você tem um sentimento bonito. Deus muitas vezes ainda põe a mão sobre você, no meio dessa desordem humana sua. Mas imagina quando ele disse assim, quem crê em mim, no meu espírito, fará obras maiores do que eu fiz. Aí você olha para você e fala, mas a minha vida eu não fiz nada maior do que Jesus fez. Por quê? Porque você é movido pelo seu humano apenas. E tem o batismo de Cristo. Isso que dói na gente, entendeu? Porque você é batizada, filha.
Você tem a vida dada do Senhor. Você tem os dons celestes em você. Não é brincadeira isso. Você tem o sentimento de Deus, que é o Espírito Santo. Só que na hora de orar, no desespero, a tua carne fala mais alta. É onde a gente acaba entrando em depressão. Muitas vezes a gente deixa até a nossa fé católica. Deixa. Por quê? Porque por aí afora, na carne, e por causa daquele que nos divide o tempo todo, vai falar: vem pedir aqui que Deus te dá. Não tem nada a ver. Veja, é no Espírito. Só lembrando aqui um detalhe, que o Espírito Santo, lembra que ele pode permitir a cruz. Jesus acabou de ser batizado por São João Batista. Imagina a cena. O Espírito faz com que todos escutem naquele local: eis o meu filho muito amado, no qual coloquei todo o meu amor. O mesmo Espírito pega Jesus, que acabou de ser batizado, pense em você, o Espírito Santo pega ele, não é o diabo não, é o Espírito Santo, e leva ele a ser atormentado pelo Satanás. Você fala: mas o Espírito Santo leva ele para ser atormentado por Satanás? Leva. Para quê? Para você aprender a orar no nome de Jesus, principalmente nos dias difíceis da sua vida. Isso aqui é um checkmate do Espírito Santo. Preste atenção. O Espírito Santo leva muitas vezes você que está aqui agora na igreja a ter um enfrentamento com aquilo que não é bom. Acontece isso comigo o tempo todo. E se eu apenas levar o meu emocional católico, eu posso colocar os pés pelas mãos, como muitas vezes isso já aconteceu comigo, e me fez sofrer demais. Onde eu cheguei a duvidar: cadê Deus? Porque eu pedi em nome de Jesus. Pedi nada. Eu pronunciei em nome de Jesus. Pedir é mergulhar no Espírito que eu tenho, que é o Espírito Santo, e deixar Ele conduzir aquilo que não é legal para mim. Veja o que Jesus falou: Ele, o Paráclito, vos revelará tudo. Não é você, não é com os seus sentidos seus. A teologia, ela é muito clara. O Espírito Santo não tem nada a ver com os teus sentimentos. Eu preciso sentir coceguinha dentro de mim para eu começar a rezar. Nada, isso é você. O Espírito Santo independe dos teus sentimentos, porque nossos sentimentos estão quebrados, está dividido, é traiçoeiro, é egoísta. Claro que você quer que seu pai fique bom, não é, Cláudio? Mas a gente está aprendendo a fazer o quê? No Espírito rezar. E às vezes o Espírito Santo pode até revelar para alguns que têm dons, que aquela pessoa vai falecer. Não é para todo mundo não. E a pessoa tem que ter a grandeza de preparar bem aquela pessoa para falar: olha, seja firme, glorifique o Senhor, porque o Senhor está levando ele. Não. A emoção da carne, cuidado. Por isso que nós temos que aprender a rezar no nome, no Espírito de Cristo Jesus. Você tem. Aí você pega a segunda leitura de hoje. São Paulo vai dizer assim: ô meu irmãozinho católico, aprenda a combater o bom combate. Qual é o combate aí? O grande combate nosso é deixar eu aprender na oração que eu tenho que fazer diária, que o Espírito Santo me conduza e não a minha vontade. É um combate. Quantos exemplos nós já demos aqui? Eu mesmo, você sabe que eu acabo me expondo muito. Minha mãe está aqui, às vezes eu não quero falar para não mexer com a emoção dela, apesar que a minha mãe reza também. Quantas vezes eu rezei em nome de Jesus, que meu pai não morresse enquanto ele não me visse ser padre. Faltava pouco para eu ser padre. Eu sabia que ele ia embora, mas eu pedi, né?
para que Deus, na minha emoção, que não permitisse isso. Claro, Deus não deixou meu pai ficar. Por quê? Porque eu não rezei no Espírito. Se eu tivesse feito uma aterrissagem no Espírito, eu saberia, como eu já estava sabendo, meu pai vai embora. Mas eu saberia no Espírito que ele poderia ir embora a qualquer momento, para que eu aceitasse aquilo independentemente dele me ver nesse mundo ou não ver eu nesse mundo ser padre. Isso ia acalmar muito meu coração, no Espírito. Por isso que quando a gente perde alguma coisa, não dá certo, muitas pessoas caem em depressão. E são católicas. E vivem na missa. E comunga Jesus Eucarístico. E reza o terço junto agora de madrugada aí com o Frei também, que é lindo. Mas fica na esteira. Quando é colocado o próprio Espírito te conduz uma notícia que vai te fazer uma estratégia de amadurecimento, a primeira coisa que você faz é cair. Então preste atenção. Humilde é aquele que fala: eu não sou Deus. Humilde é esse. Eu não posso vencer uma doença. Eu não posso vencer. Eu não consigo perdoar uma pessoa que me faz mal. Isso é humilde. Eu não consigo. Só tem um que pode conseguir em mim perdoar uma pessoa. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Eu não sou Deus. Eu não consigo perdoar. Vocês estão entendendo, irmãos? O que Jesus está falando aqui? E nas entrelinhas Deus fala tudo. Não existe evangelho nenhum que Deus não entra na onde Ele quer falar para você e para mim. Cuidado, porque você pode estar caindo numa mentira daquele que o próprio Jesus chamou ele de pai da mentira. Pedir em nome de Jesus, eu pedi, foi embora até da igreja católica, foi encontrar em outro lugar. Cuidado. Eu quero só abrir um parênteses aqui para vocês, que o espírito da iniquidade, o Beelzebul, o demônio, ele tem poder. Sabe que o poder dele é infinitamente menor do que o poder de Deus. Isso já está decretado e provado. Quer ver? Quando o nosso Senhor, para mostrar que o reino de Deus chegou diante daquilo que era o reino do demônio. Qual é o reino do demônio? Seguir a minha paixão, não é? Quem reina? Sou eu. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai chegar em muitas pessoas lá em Israel que estavam dominadas, possuídas pelo demônio. O que ele faz? Ele expulsa os demônios. Ele expulsa aquele que está dividido, para dizer: Deus não está dividido. E eu vim para expulsar aquilo que dividiu você também. Olha isso aí, ó. Os milagres de Jesus não é para a gente seguir Ele como milagreiro. Ele não quer que nenhum cristão batizado no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, vai procurar Jesus como um ser milagreiro para me dar o que eu espero. Você errou e caiu do cavalo, e o diabo continua dominando a sua divisão aí. Não, Jesus realizou os milagres dele, que não foram tantos assim, diga de passagem, para mostrar que o reino de Deus chegou, e o poder do reino de Satanás não pode contra ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui é muito revelador para nós, mas muito, porque isso aqui vai desvendando a mentira dele, porque a gente envelhece com uma péssima catequese, furada, mentirosa, em nome de Jesus. Não. Jesus veio revelar direitinho o que ele veio fazer.
Ele veio convidar você, ele não veio mandar, ele não bota a goela abaixo de ninguém. Fala, queres me seguir, moça? Aí ele mostra o reino de Deus, para comparar o reino do diabo que infelizmente chegou na gente. A gente fala, eu quero o teu reino, o teu. Aí Jesus vai falar, o que Jesus vai falar, preste atenção, queres mesmo? Então agora vai ter que ter um combate. Aí Paulo falou hoje, qual é o combate? Renuncia o teu reino. Ele não te chama de diabo, apesar de ter chamado um dos maiores apóstolos dele de Satanás, Pedro, não foi? Mas ele não está te chamando de diabo, ele falou assim, apenas renuncie você de você mesmo, que é o reino de Satanás. E para renunciar a isso, tem que ter um combate. Papai morre e você não queria, mas morreu. Você queria ser isso, não conseguiu esse emprego, você não conseguiu. Veja, tanta coisa. Casei, coloquei minhas fichas naquele homem, vocês mulheres, para ser meu esposo a vida inteira, para a gente envelhecer juntos. Pois é, mas não foi isso que aconteceu. O Espírito conduziu você, permitiu que você fosse até casar com uma pessoa que não é o que você imaginava. Veja, e agora? Renuncia o teu querer. Veja, porque a cruz de cada um é uma maneira de dizer, queres me seguir? Aceita a tua cruz, renuncia o teu querer e vem atrás de mim. Isso é forte, é humildade. Lembra que ele falou, só os humildes verão a Deus. Quem é o humilde? Aquele que luta todo dia contra a sua vontade, o seu tempo e como você queria, e você se coloca atrás de Jesus. Tem que ser humilde, tem que se fazer humilde, tem que sair do teu trono e falar, Senhor, tu reinas em mim daqui diante. Por mais que seja difícil, e é difícil, você vai chorar muito às vezes, mas o que ele vai mostrar depois? A ressurreição na tua vida. Eu estarei contigo todos os dias. Não tenha medo, não tenha medo. Veja, esse é ser o seguidor de Jesus. São Tiago então merece todos os louvores de intercessão que ele está fazendo por nós agora. Eu tenho certeza que é São Tiago que está colocando isso no coração do Padre para falar para vocês e para mim. Você reza sim, nosso povo reza, o povo brasileiro reza muito. Mas a maioria do povo, tadinhos, não sabe rezar. Pensa que Deus é um milagreiro, que Ele é mágica. Em nome de Jesus, vem, levanta-te, anda-te, volta, abra uma porta na tua empresa. Lembra, o diabo também tem poder. E por um tempo ele pode fazer aquilo também virar pão. Lembra quando Moisés chegou, está lá na Bíblia, jogou o cajado dele assim, o diabo também tinha força de fazer uma outra serpente aparecer ali, só que aquela serpente do cajado de Moisés engoliu a dele. O diabo também tem poder de fazer, entre aspas, obras espetaculares, que faz o povo acreditar que aqui eu encontrei Jesus, eu fui curado aqui. Cuidado, meu povo católico, cuidado. O diabo também tem poder. Eu consegui um emprego, conseguiu sim. Quando você lembra disso, você vai lembrar do quê? Do cajado de Moisés. Moisés jogou o cajado, virou aquela serpente. Aí o diabo falou, eu também tenho aqui, eu também tenho poder. Eu acabei de falar para vocês, o reino de Satanás é forte. Mas até que um dia veio alguém mais forte, entrou na casa e tirou aquele que era e dominava aquela casa. Alguém mais forte que ele, quem é? O Espírito Santo de Cristo Jesus. Não se iluda com portas que se abrem na vida de muitos aí, fora da verdade de Cristo. Cuidado.
Até as curas físicas, vocês vão ouvir coisas por aí. Muitas são mentira, algumas são verdadeiras, mas não teve a ação. Deus pode ter permitido, porque tudo tem que ter a permissão de Deus, mas não foi em Cristo Jesus. O diabo tem poder, e pega muito de nós católicos, cristãos. Muitos foram embora da igreja católica por causa disso. Então, irmãos, preste atenção. Aí hoje termina com esse evangelho. Pode reparar que aqui Deus fala quem é humilde e quem não é humilde. Quem é humilde, Jesus chama pelo nome. Quem não é humilde, Deus não pronuncia o nome. Só fala, aquele que era rico, aquele que era bandido. Lembra daquele, tinha 2 homens ao lado de Jesus na cruz. Tinha ou não tinha? Teve um só que Jesus olhou para ele e deu ouvido, porque os 2 falaram com Jesus. Os 2 falaram. Um só teve a atenção de Jesus. Qual? O do bem. Aquele falou, Senhor, se quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E o outro falou também com Jesus. Um se fez humilde e o outro não. O outro falou o quê? Se tu és filho de Deus, saia da cruz aí para eu ver, para a gente falar, porque se realmente Deus sairia de uma cruz dessa. Só Deus sai de uma cruz dessa. E além, aproveita aí, se tu és Deus mesmo, tire eu daqui também. Dá o que eu quero. Olha lá o espírito dividido de Satanás de novo, ó. Na gente, nós somos assim, igualzinho a gente. Não precisa ficar preocupada não, porque Deus te ama, sabendo que você tem essa fraqueza dividida ainda. Tá certo? Olha o evangelho de hoje. Por acaso o Senhor Jesus falou, ao explicar para o fariseu o nome do rico? Falou o nome de quem? Do humilde Lázaro. O rico, Deus nem pronunciou o nome dele. Lembra que pelo batismo Deus te chama pelo... E quando é a sua humanidade que fala, não sei quem sois. Lembra que ele falou? Senhor, mas eu sou aquele que fiz isso lá na igreja, eu trabalhei na pastoral, eu cantava no ministério de música, eu era teu catequista, eu era monitor de crisma, eu era o ministro da Eucaristia, eu era o seu diácono, eu era o seu padre lá. Não sei quem sois. Tu não és humilde. Tu reza sim, padre. Tu levanta muita multidão para a igreja. Só que tu reza pela tua emoção, para angariar gente, para levar o dinheiro do povo, para fazer fama para você, para falar, olha cá, a minha igreja enche mais do que as outras igrejas. Não te conheço. Se não for no Espírito, Deus não me chama pelo nome e nunca vai me chamar. Vocês estão entendendo? Você está entendendo isso para você? É isso, irmãos. Agora você vai começar a entender por que muitas vezes eu cheguei a dizer, Deus nunca me ouviu. Não é que Deus nunca te ouve, Deus sempre te escuta. Ele escutou aquele cara também da cruz lá, o cara ruim. Mas por que muitas vezes você não sente o alívio no teu coração? Muitas vezes você não sente, você sente aflição. Está aqui a revelação. Você ainda precisa ser mais humilde. Peça em nome de Jesus. Agora entendi. Peça o que quiseres em nome, no Espírito, e o Espírito lhe dará paz no meio desse tormento. No tratamento de um câncer. Quantas pessoas conseguiram encontrar paz com o tratamento com câncer? Outro dia falaram para mim, padre, eu não consigo entender por que um adulto tudo bem, mas uma criança com câncer, a gente nunca vai entender. Mas Deus pode permitir isso para quê? Para você rezar em nome de Jesus, para que no Espírito você pode ter paz e ter a certeza que aquela criança é um sinal para você também, para a sua conversão, sua. Olha. Então ele vem convidar você de novo. Eu vim trazer o reino verdadeiro, a vida dada.
Queres viver o teu reino? Ou queres viver o reino de Deus? Cuidado. Vai ter que ter combate aí. Vai ter que ter combate aí. Aonde? Na sua Galileia. Senhor, mas o meu filho? Mas Senhor, a minha saúde? Pode ser. Mas precisou chegar em... Renuncia ao teu querer, filha. Estamos de passagem e nós esquecemos desta verdade. Esquecemos disso. Você está de passagem, meu irmão. Você. E Jesus está te lembrando. Tudo vai passar. Você vai passar. Olha lá o ricão. Passou ou não passou? Aí vem uma outra coisa, hein? O cara queria, porque ele vê, a coisa ruim é que vê o céu e não pode ir para o céu. Ah, mas deixa eu voltar, deixa eu reencarnar. Aí eu vou fazendo bem para eu chegar no céu. Só Jesus no Espírito Santo é que salva. Você não se salva. Você pode fazer muitos trabalhos de filantropia, você. E se você falar que você merece, você é orgulhoso. Só os humildes verão a Deus. Como? Orando, meu irmão, no nome de Jesus. Aí você vai fazer obras por amor, sem esperar o céu. Uma coisa que eu quero acabar, eu vou terminar minha homilia dizendo isso. Eu nunca mais esqueci isso na minha vida. O Espírito Santo nos eleva à verdade de Deus de uma tal maneira que se alguém falar assim para mim assim: Padre Marcos, procura fazer o bem para todo mundo para você ir para o céu. Olha o termo. Faz o bem, começa a trabalhar aqui, perdoa um monte de gente aí para você entrar no céu. Eu não quero o céu. O que eu quero? O meu Senhor. Como é que vocês iniciaram a música aqui? Qual foi a música que vocês iniciaram aqui? Na de entrada. Eu quero ir ao encontro do meu amado. Eu quero estar onde Ele estiver. Pronto. Não me interessa o céu, me interessa o meu amado. Então não é eu fazer, é estar com o meu amado. É o Espírito que te vai conduzir a fazer trabalhos por causa do teu amado. E você vai ver no outro o teu amado. Quem fizer isso é um dos meus pequeninos. Pequeninos pode ser bandido, drogado, travesti, louco, doido, doida. É a mim que estás fazendo. Só no Espírito. Só no Espírito. Eu não consigo. Eu quero ir onde o Senhor estiver. Ele é o céu da minha vida. Repete o compadre. Jesus é o céu da minha vida. Jesus é a eternidade. Jesus é a terra prometida na minha vida. Eu quero essa terra. Por isso eu preciso rezar em nome de Jesus. Todos os dias. Quer ver como é bonito isso? Como é verdade? A gente vai cantar essa música. Lembra aquela música? Em verdade eu te digo. Presta atenção na letra. É Ele que ensinou isso para nós. Ele ensinou, a gente fez uma oração musical. Nós não tiramos nada do que Ele falou. Olha lá. Se você souber, canta, mas raciocina ela. Em verdade eu te digo,
Quem não nascer de novo não poderá ver o quê? O reino de... É no nome de Jesus. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, isso em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, todos os dias, em verdade, vai lá. Em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo, o que? Poderá ver o que? O reino de Deus. Raciocina, vai lá. Em verdade eu te digo, quem não renascer do que, irmãos? Da água e do Espírito. Reza isso. Entrará no reino de Deus. Por isso, reza em nome de Jesus. Isso é rezar em nome de Jesus. Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra, vai lá. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído. Olha isso aí, ó. Não sabe de onde vem nem pra onde vai. É Ele que vai conduzindo tudo, não você. Assim acontece. Olha lá, a homilia de hoje, hein? Assim acontece. Vai lá, por isso, reza, vai lá. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito. Sim, ó Deus, vem Espírito Santo, vem Senhor. Vem conduzir, o teu vento, ele vem e me leva, às vezes para lugares que eu nunca imaginei. O Senhor me leva muitas vezes a confrontar comigo mesmo. É comigo mesmo que eu me confronto. Vem Espírito Santo. Eu levanto os meus braços em nome de Jesus. Eu preciso aprender a orar. Vem Espírito Santo, movei em mim o teu sentimento, o teu querer, a tua santa vontade, como declarou a Imaculada Mãe Maria. Fazei em mim segundo o teu querer, não a minha emoção humana, mas o teu. Eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, sim, eu entrego esta enfermidade agora, mas Senhor, que seja agora no teu Espírito. Eu entrego essa saudade doida, eu entrego, Senhor, agora esta guerra no mundo, eu entrego agora essas crianças doentes, eu entrego agora a vida do Mateus, a saúde dele, eu entrego agora a saúde de todos aqueles que o Espírito Santo agora move. É o Espírito que me leva aonde quer. Eu apenas ouço o ruído, mas eu não sei para onde Deus me leva. Leva-me.
Sim, Espírito Santo, devolve minha vida, Senhor. Ora lá, barabalá. Vai, Senhor, retirando tudo aquilo que é humano, medo, tristeza, depressão, solidão maligna. Vai retirando de mim, Senhor, toda vingança, toda mágoa, tudo aquilo que me desvia da tua graça. O vento sopra onde quer, sopra onde quer. Me leva, Espírito Santo, de onde vem, pra onde vai. Assim acontece. Assim acontece. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Por isso, vem, vem. Vai rezando, igreja. Peça, peça, peça agora nesse ofertório. Vem, 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 Espírito. Senhor, aqueles irmãos que são pesados na minha convivência, misericórdia, Senhor, misericórdia desses meus irmãos. Vai orando, irmãos. O Espírito conduz a oração. Todos aqueles que na minha Galileia de vida me peçam, no meu trabalho, na minha paróquia, nos lugares onde eu vivo, na minha própria casa familiar, no meu condomínio, aí fora, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem. Venha sobre a humanidade inteira. Sim, Senhor, derrama, derrama, derrama. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã. Vai assim pedindo agora esta oração no Espírito. Jesus, Jesus, meu Senhor, Jesus, Tu és tremendo. Hoje, Senhor, Teu Espírito fala forte na minha vida, na minha história, em todo o meu passado. Olha, para terminar, o vento sopra onde quer. Vai lá. O vento sopra onde quer. Você ouve, mas não sabe. Entenda, meu irmão, assim acontece. Acontece com. Tenha misericórdia, Espírito Santo. Peça pelos irmãos, vai lá. E acontece pelos enfermos, psicologicamente e física. Assim acontece. Acontece com aquele que nasceu. Peça pelo nosso governo. Assim acontece, vai lá. Pelos nossos líderes governamentais, pelos líderes do mundo inteiro. Assim acontece, vai lá. Acontece pelos nossos irmãos que estão presos nessa hora. Vai lá. Assim acontece com aquele que nasceu. Por aqueles que atacaram a sua vida. Vai lá. Sim, acontece com aquele. Agora levanta os braços, clama a Ele. Vem. Isso, vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela moção do Teu Espírito pela palavra e por essa oração libertadora no Teu Espírito, Senhor. Sim, Senhor, eu creio e Te agradeço nessa hora, porque o Senhor não só visita a minha terra, o Senhor agora, o Espírito impulsiona para onde Ele quer. E assim,
Assim é a tua vontade. Orar pela humanidade, por aqueles que se perderam, para que eles voltem, para que eles tenham a vida verdadeira um dia, por nossos irmãos que não creem, pelos nossos irmãos de outra espiritualidade. Sim, Senhor, que eles creiam no Teu Espírito Santo, que eles creiam no Teu Espírito, Senhor. Ó Maria, concebida sem o pecado, passa à nossa frente, mãezinha Maria, termina junto com o Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém, 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 Jesus. Obrigado, amém, Jesus. irmãos, amém. Santo é teu nome. Como Deus é maravilhoso, não é? E às vezes a gente vai buscar tanta coisa para tentar responder algo para nós. Deus fala tudo. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queremos ou não esse, creio em